Nós viemos há 2 semanas com um tema semelhante ou parecido, idêntico. Nós estamos falando sobre o tema para a igreja não se enganar, não se engane. Nós iniciamos naquela carta de Tiago, quando ele diz que a pessoa não deve se enganar, dizendo que tem fé ao Senhor, mas que não tem obras, que não pratica aquilo que diz que crê. Então nós aprendemos que nós temos que receber a palavra, praticar a palavra e compartilhar a palavra. Vimos também semana passada que nós não podemos nos enganar, e vimos ali a história de Pedro, e que o Senhor Jesus falou com ele, o alertou, e ainda assim ele permaneceu no engano. E o tema que quero falar com vocês nessa noite também é sobre isso, porque é possível que pessoas caiam no engano. Na metade do caminho, durante o nosso caminho, existem pessoas que caem porque se descuidaram, caem por conta do pecado, caem de repente porque ninguém avisou, ou caem por engano, por terem caído no engano. E a minha palavra nessa noite é para pessoas assim, que estão suscetíveis, que estão sujeitos a esses enganos que a vida tenta nos proporcionar. Existem tombos espirituais que nós levamos, que são semelhantes ao tombo na nossa dia a dia, que alguma pessoa pode levar. Tombos leves, onde a pessoa levanta rapidinho, e tombos já um pouco mais sérios, que a pessoa precisa mais tempo para restauração. Os tombos leves, está lá em Salmo 37, versículo 23 e 24, diz assim: o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Salmo 37, agora eu vou ler o versículo 24. Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Amém? Se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Então temos esta segurança, que o Senhor nos toma pela mão. É como um pai que segura um filho, uma criança que resvala, e o pai segura para que ele não caia. Assim diz a palavra. Provérbios 24, 16, diz assim: porque 7 vezes cairá o justo, e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Então esse texto nos fala de alguns tombos pequenos, que é possível que na nossa caminhada venhamos a levar, mas temos um pai que nos segura pela mão, e diz ali o salmista: se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. E aí vemos ali em Provérbios também falando isso: 7 vezes cairá o justo, mas não permanecerá, o justo se levantará, somente os perversos serão derribados, diz a palavra do Senhor. Mas existem tombos mais sérios. Os tombos mais sérios está lá em Hebreus capítulo 6, e eu quero que você acompanhe. Nós precisamos ler a palavra do Senhor para que não sejamos enganados. Provérbios 6, versos de 4 a 6. Hebreus, só para ver se vocês estavam atentos. Não, estou brincando, errei. Me enganei. Hebreus 6, de 4 a 6. É impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão
crucificando para si mesmos o Filho de Deus e expondo-o à ignomia, à vergonha. Então existem tombos sérios, diz aqui a carta aos Hebreus. E quero falar aos irmãos que esse texto não está dizendo que essa pessoa que levou um tombo sério, que perdeu a salvação. Nós não cremos que alguém possa perder a salvação. Cremos que é possível algumas pessoas estarem enganadas pensando que são salvas, quando na verdade não são. Mas que pessoas salvas, se vierem a cair num pecado, num delito grave, a palavra do Senhor diz, é impossível que seja restaurado novamente, visto que tais pessoas envergonharam mais uma vez o nome de Jesus. Apocalipse, capítulo 2, verso 20 e 22, diz assim: tenho, porém, contra ti o tolerares, a pessoa que tolera o pecado, que tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição, não necessariamente aqui prostituição física, mas espiritual, e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então, esse texto mostra pecados graves, aonde pessoas que estão na prática do pecado, tolerando o pecado, ouvem a palavra, ouvem uma repreensão, ouvem segunda repreensão e permanecem nesse engano, permanecem na mesma prática. Essa pessoa está correndo sério risco de não encontrar lugar, não encontrar mais oportunidade. E o Senhor disse: arrependa-se destas práticas. Então, por isso viemos falando sobre o tema não se engane, não se engane, mas a palavra dessa noite é: eu me enganei. E agora? Para pessoas que já se enganaram, o que fazer quando uma pessoa já se enganou? O aviso veio, a correção, a disciplina veio, e ainda assim, algumas pessoas, pelo coração endurecido, caem, e se enganam e caem. E agora? O que fazer? Então essa é a palavra dessa noite, e eu convido você a encontrar novamente o Evangelho de Lucas, capítulo 22, como foi a semana passada, somente que leremos do verso 54 até o 62. Lucas 22, a partir do verso 54. Então, prendendo-o, o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, nesse meio tempo, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Primeira vez que Pedro aqui estava negando. Segunda vez está no verso 58. Pouco depois, vendo-o outro, disse: também tu és dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou.
E tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. E aqui a terceira vez que Pedro o nega, no versículo 60. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se o Senhor, fixou os olhos em Pedro. E Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Amém? Me enganei é o tema. E agora? Como agir? Como uma pessoa que caiu no engano, no erro, como deve proceder? Uma vez que nós vemos Jesus alertando a Pedro sobre um engano que ele cometeria. E ele começa a sua sequência de engano quando ele pensa corrigir Jesus, dizendo: Jesus, nunca, todos podem te negar, menos eu. Todos aqui podem te trair, menos eu. Então ele já começou ali a enganar-se, e nós vemos aqui nessa passagem que de fato, como Jesus havia predito, Pedro o negou. Pedro se enganou. Pedro caiu no pecado. O que fazer quando nós caímos no pecado? Não são poucas, ou algumas, não vamos aumentar o número, mas algumas pessoas que ao cometerem o pecado, depois dizem: o que eu devo fazer? O que eu posso fazer? Engraçado que o ser humano, e eu me incluo, não precisamos de ajuda para pecar. Pecado se encontra o caminho tateando, mas para sair do engano do pecado é preciso de ajuda. Para pecar, não. E nós precisamos aprender qual postura devemos tomar quando reconhecemos que estamos enganados. E eu quero ver com vocês nessa noite, pelo menos 3 atitudes que aprendemos na palavra do Senhor, que podem nos ajudar quando você entender que está enganado, o que você deve fazer. Primeira coisa é Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Carta de Jesus à igreja de Éfeso. Uma igreja que trabalhava, mas uma igreja que havia perdido o primeiro amor e agora estava num engano. E o versículo 5 diz: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Nós vamos usar esse texto mais para frente de novo, mas aqui o primeiro conselho que aprendemos nas Escrituras: quando uma pessoa caiu no engano, a primeira coisa a fazer é lembrar-se aonde, quando e como foi que essa pessoa caiu. Aonde foi que começou a história do engano? Existem pessoas enganadas que elas conseguem tocar a vida adiante. Conseguem, como nós vimos há 2 domingos atrás, pôr uma máscara no rosto, sorrir e continua. E aí engana-se a si mesmo e tenta enganar a outros, menos a Deus.
Mas existem pessoas que caem no engano e isso fica notório, todas as pessoas percebem: fulano não está bem, fulano lá não está legal, uma coisa está acontecendo. Qual é a receita da palavra do Senhor? Lembrar-se de como tudo começou. Lembrar. Somente isso, pastor? Não, mas é o primeiro passo. Como foi que você foi enredado, seduzido pelo engano? Como você permitiu que o engano encontrasse espaço na tua mente, no teu coração, nas tuas emoções? Foi isso que aconteceu com Pedro, quando o olhar de Pedro e Jesus se encontram. A Bíblia nos relata que Pedro se lembrou das palavras de Jesus, e foi naquele momento que o engano se concretizou, selou na vida de Pedro. Ele estava naquela hora iniciando um processo de engano, e ele se lembrou. Você se lembra aonde ou como foi que o engano tomou conta do teu coração, se é que tomou conta do seu coração? É necessário que esse exercício seja feito, por mais que nós não gostemos. Ninguém gosta de lembrar do engano, da decisão errada. Ninguém gosta de lembrar de coisas aparentemente ou coisas negativas que aconteceram, mas a palavra do Senhor nos leva a isso. Quando Jesus chegou para Pedro, dizendo a ele: Pedro, você me ama? E Pedro disse: ai, Senhor, eu te amo, mas não pergunta de novo, tá? E Jesus mais uma vez disse assim: Pedro, mais do que todos esses que aqui estão, você me ama? Amo, Jesus, mas não pergunta de novo, por favor. E Jesus olha para ele e diz: Simão, Pedro, filho de João, você me ama? E Jesus naquele momento provocava em Pedro a lembrança do erro de todas as vezes que ele negou que conhecia Jesus, sobre juramento. Negou que conhecia, que fosse discípulo. Quantas vezes você já tem negado Jesus? Pedro foi provocado a lembrar, e nessa noite eu quero provocar a tua lembrança. Quando foi que você começou a se afastar dos caminhos da vontade do Senhor? Aonde tudo começou na sua vida a pender para o lado errado, do engano? É só isso, pastor? Não, mas é o primeiro passo nessa noite que eu quero estimular você a pensar. Aqueles que reconhecem que deram passos errados na sua vida, precisam lembrar que passos foram esses. Como foi? Por que você foi seduzido? Por que você se deixou levar? E nós aprendemos isso na palavra do Senhor. Apocalipse capítulo 2, verso 5, foi o que nós lemos. Lembra-te, pois, de onde caíste. Está aí um exercício para você. Se nessa noite você não lembrar de tudo que foi pregado, você precisa lembrar disso. Eu tenho que me lembrar de como as coisas começaram a fugir da vontade do Senhor e vieram para a minha vontade, e eu comecei a ter atitudes erradas. Lembre-se disso. Segunda atitude que precisamos ter, uma pessoa que diz: eu me enganei, e agora? Primeira coisa é fazer o quê? Lembrar-se. Segunda coisa, chorar e arrepender-se. Chorar e arrepender-se. A Bíblia nos fala que Pedro saiu dali e chorou amargamente. O problema é que muitas vezes, e nem falo de uma enfermidade com esse nome, mas eu falo de uma enfermidade espiritual.
os nossos olhos andam secos demais. Não choramos mais do arrependimento, não choramos mais quando erramos, não choramos mais quando sabemos que estamos fazendo coisa errada, falando coisa errada. Não há esse choro que cura, que traz cura para nós. Tiago capítulo 4, versos de 8 a 10. Gostaria que você encontrasse na sua Bíblia. Enquanto você encontra, eu me lembro ainda falando dessa questão de lembrar-se de onde caiu. Existem pessoas que estão enganadas, mas não reconhecem estar enganadas. Eu anotei isso para falar com os irmãos, porque a primeira vez que eu fui fazer uma visita no presídio, ainda não existia o Ministério Onésimo estabelecido como ministério, faz alguns anos atrás. Eu fui fazer uma visita no presídio a um rapaz que foi apanhado com drogas e com armas na casa dele. E a mãe dele, desesperada, disse: pastor, faz uma visita para o meu filho. Ele está preso e eu estou preocupada com ele, não sei o que vai acontecer lá dentro com ele. Vai fazer uma visita. E eu fui visitá-lo. E ele estava num lugar onde alguns chamam lá de castigo, que é quando a pessoa vai presa, dependendo do que ela fez, ela fica reclusa, sem o sol, sem contato com outras pessoas, por um bom tempo, às vezes 15 dias, dependendo mais, mas fica lá nesse período. E ele estava lá, e eu fui visitá-lo, alguém que havia sido pego com drogas e com armas. E eu fui falar de Jesus para ele. Eu fui falar do amor do Senhor para ele. Mas ele não estava convencido de que ele havia errado. Porque se uma pessoa reconhece, ela diz: que loucura que eu fiz. Será que existe perdão para mim? O que eu posso fazer? Como eu posso voltar desse caminho errado que eu entrei? Talvez fosse essa a atitude que eu esperava dele. Mais ainda, creio que Deus desejava que ele assim agisse. Mas a atitude dele não era essa. Ele queria fazer contato com o advogado dele, porque ele disse: aqui nessa cidade já não dá mais para mim, eu preciso ir para outra cidade, eu quero que você faça... E estava assim, no seu engano, mergulhado. E nós precisamos sempre reconhecer. Você reconhece que você pode estar agindo errado? Porque é mais fácil eu encontrar o erro no outro, não é? Jesus falou isso, que nós conseguimos encontrar o cisco no olho do nosso irmão e não a trave que se encontra no nosso olho. Você consegue ver, eu consigo ver com muita clareza erro na vida de outras pessoas, mas de repente não estou vendo na minha. E você? Consegue ver erro nos outros e em você mesmo? É preciso que você faça uma leitura de como você está. Lembra-se de onde você caiu. Segundo ponto, chorar e arrepender-se. Está lá em Tiago, capítulo 4, versos de 8 a 10. Diz assim: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, pessoa inconstante, limpai o coração, afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Enquanto, meu irmão, você não se incomodar com o teu estilo de vida, você nunca vai mudar. Enquanto eu não me incomodo com o jeito que eu sou, eu vou continuar sendo do mesmo jeito.
A partir do momento que eu reconheço, eu não posso mais ser essa pessoa inconstante, eu não posso mais ser essa pessoa que não toma uma decisão firme, eu não posso mais ser essa pessoa dividida na minha mente, uma hora eu quero, outra hora não quero, uma hora eu estou, outra hora não, eu não quero mais viver assim, eu quero uma vida constante. Enquanto isso não acontecer, nada vai mudar na tua vida. É preciso que haja um inconformismo com você mesmo. E aí nós podemos lembrar do que foi falado semana passada. É muito fácil nós ficarmos indignados com a situação da nossa nação, com a situação política, econômica, mas não é tão fácil nós ficarmos indignados com a nossa situação, o nível que nos encontramos. Quanto estamos lendo a Bíblia, quanto estamos orando, quanto estamos fazendo a vontade do Senhor. Pastor, eu ainda não estou fazendo como eu devia. E isso não está te incomodando? Não te incomoda você passar 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos e ainda não leu o Novo Testamento? Passou-se 5 anos da conversão e eu nunca dei uma Bíblia de presente para ninguém. Um livro que abençoasse a vida dessa pessoa. Não se incomoda com isso? Enquanto você não se incomodar com isso, nada vai mudar. A vida de Pedro mudou porque ele ficou incomodado, ele ficou envergonhado. A Bíblia nos ensina que ele saiu dali e chorou amargamente. Pense no choro. Pense no nível de crítica que ele estava impondo nele mesmo. Como eu pude fazer isso? Jesus tinha me alertado, ele já tinha predito, e ainda assim eu caí. E foi o que aconteceu com Pedro. É o que acontece, desculpa se eu vou forçar essa situação, mas vou dizer, o que acontece com todos nós. Todos pecaram, diz a palavra do Senhor. Esse todos é do hebraico que significa todos. Tem a raiz no grego também que significa todos e todos. Eu e você, todos nós já nos enganamos, temos caído no engano. O fato é que nem sempre reconhecemos. Então é preciso que haja esse nível de inconformismo. Por quanto tempo eu vou continuar resistindo? Por quanto tempo eu vou continuar me iludindo? Por quanto tempo eu vou continuar com essa postura? Eu me enganei, e agora? O que eu devo fazer? A primeira coisa a fazer, lembrar. Segunda, chorar e se arrepender. Arrependimento, nós já aprendemos, mas sempre é bom relembrarmos. É uma mudança de atitudes. Uma pessoa que caiu no engano do adultério, chorou e voltou a fazer a mesma coisa, não se arrependeu, sentiu remorso. Uma pessoa que cai num engano e volta na mesma prática, porque ainda não houve arrependimento. Lembre de onde você caiu, chore, busque no Senhor. A Bíblia nos fala aqui de um homem chamado Esaú. Esaú abriu mão da sua bênção por bobagem, por nada, por bobeirinha, por coisinhas. E a Bíblia mesmo nos fala que ele buscou lugar de arrependimento e não encontrou mais, ainda que com choro, diz a palavra. Então é preciso que nós avaliemos a nós mesmos como anda a nossa postura. Por isso, o tema da mensagem de hoje é esse: me enganei. E agora? Como agir? Primeiro, lembre aonde foi que tudo começou. Como que você caiu? Busque no Senhor o choro de arrependimento. E arrependa-se destas más obras. Terceira e última atitude,
para aquele que reconhece que se enganou. Eu leio mais uma vez Apocalipse 2:5, que diz: lembra de onde você caiu, não é? E quero ler com você também João capítulo 21, verso de 15 a 17. Diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Todas as vezes Jesus falou a mesma coisa. Se você reconhece que caiu no engano e estamos passíveis de engano, nós precisamos nos lembrar aonde começou, chorar e nos arrepender, e o terceiro ponto é voltar às primeiras obras. Você lembra, você que já tem uma caminhada com o Senhor Jesus, como você era no início da sua conversão? Qual era o nível de amor e de entrega que você manifestava ao Senhor? E hoje, como Ele é? Quanto você orava, quanto você lia, quanto você evangelizava, quanto você se envolvia na obra, e como hoje você está? Se você reconhece que está enganado, você precisa se lembrar, se arrepender e voltar a praticar as primeiras obras. Amém ou não amém? Amém. Foi o que Jesus ensinou a Pedro. Pedro, você me ama? Senhor, tu sabes todas as coisas. Sabe o nível de amor que eu tenho e sabes que eu te amo. E o Senhor disse: então, você tem um trabalho, um chamado pela frente. Nós que conhecemos a história de Pedro, sabemos que em Pentecostes, quando Pedro se levanta, a primeira pregação dele já foi algo assim tremendamente impactante. Nós estamos aqui, 200 e tantas pessoas, talvez, e Pedro prega para muita gente, e desse multidão que ele prega, 3.000 pessoas se convertem num só dia e são batizadas. Porque alguém que estava enganado decidiu se lembrar, chorar, se arrepender e voltar às práticas das primeiras obras. Será que nessa noite existe alguém que pode se lembrar de onde foi que se enganou e buscar em Deus: Senhor, me ajude a me arrepender, porque um dia eu me afastei dos teus caminhos, um dia eu fui alertado, a tua palavra me alertou e ainda assim eu caí, mas hoje, arrependido, eu quero voltar. Será que existe alguém nessa noite? Eu quero provocar você. Foi o que Jesus fez. Jesus perguntou por 3 vezes, e eu pergunto a você: você reconhece o seu engano? Não o engano de outro. O engano do outro é fácil. O seu engano, aonde foi que você errou? Será que você pode dizer: Senhor, me perdoa? A Bíblia nos fala que Pedro chorou amargamente. Será que nessa noite
existe alguém disposto a arrepender-se, a voltar à prática das primeiras obras. Eu convido você a fechar os teus olhos. Eu quero encerrar esse momento lendo com toda a igreja Romanos capítulo 8. E em seguida o Ministério de Louvor cantará um louvor ao Senhor. Mesmo que você tenha se enganado, Deus continua o mesmo. O amor dele por você é o mesmo. O Senhor espera que eu e você venhamos a reconhecer: Senhor, de fato, o Senhor me avisou, me alertou, mas eu me enganei. Eu me arrependo e quero voltar. Romanos 8:31 diz: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nem o teu engano te separa do amor de Deus. Por isso essa é uma noite em que você pode se lembrar, se arrepender e voltar à prática das primeiras obras, sabendo que nada nos separa do amor de Deus, e em todas as coisas Ele nos faz mais que vencedores. Ele nos justifica pelo sangue de Jesus Cristo, o seu Filho. Amém.